Honrai vosso pai e vossa mãe. A gente já escutou isso algumas vezes a respeito do que Jesus nos ensinava, né? Ele falava sobre a importância da gente seguir as leis, a importância da gente não roubar, a importância da gente não prestar falso testemunho, muitas das coisas daquela época de Moisés. E aí vem esse ponto: honrai vosso pai e vossa mãe. Coisas lá do Antigo Testamento que a gente, até hoje, se questiona. O que é honrar vosso pai e vossa mãe? Porque, convenhamos, eu nasci numa família, nessa vida, eu nasci numa família que eu tenho pais presentes. Eu tenho pais que me amam muito e eu amo muito meus pais. Naturalmente, conheço várias outras pessoas, e talvez você seja uma delas, ou você talvez conheça uma outra pessoa que tenha nascido numa família que tenha alguma dificuldade com um pai ou com uma mãe. Então, a gente precisa amar um pai, mesmo aquele pai que é distante, mesmo aquele pai que se separou e se afastou da família. A gente precisa idolatrar, considerar que nosso pai e nossa mãe são verdadeiros heróis imbatíveis e incorruptíveis, já que eles nos deram a vida. Essas reflexões ficam na minha cabeça já há bastante tempo e, graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu começo a entender um pouco mais. Lendo aqui, estudando com vocês toda terça-feira, 9 horas da manhã, eu começo a compreender um pouquinho mais o que significa honrar o pai e a mãe. Será que eu preciso cuidar dos meus pais? Ou, naturalmente, eu posso dizer, eu não pedi para nascer, eu nasci aqui nessa família, obrigado, me ajudou até aqui, mas agora eu preciso bater asa, eu preciso cuidar da minha vida. A gente vê muito disso na tradição, né? Naturalmente na tradição cristã, né? Especialmente aqui na latina. Aqui o brasileiro, né? O latino tem muito dessa conexão com a família. A gente leva muitos anos para poder bater asa e sair do ninho do pai e da mãe. E será que a gente precisa realmente estar presente durante a velhice dos nossos pais? Ou não? Ou preciso focar em construir o meu apoio emocional e financeiro e cada geração precisa construir a sua. Eu literalmente estou passando por essa fase. Nesse exato momento. Obrigado. Eu estou vendo isso acontecer. Então, tudo isso me faz questionar pessoalmente e eu espero que essa nossa conversa aqui hoje ajude você também a encontrar alguns pontinhos que estavam faltando na tua compreensão e na tua evolução moral. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está assistindo a gravação. Vocês estão chegando por aqui, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu clicar aqui. Bem-vindas. Aquele espirro típico para a gente começar o Evangelho. E vamos lá. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, Lucas e Mateus trouxeram esse aprendizado. E honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo lá no Êxodo 20:12. O primeiro ponto que tem aqui no nosso capítulo 14 é piedade filial. Tá? Então a gente vai trabalhar esse primeiro ponto aqui hoje. E peço, tá assistindo a gente aqui ao vivo, compartilhe seus pensamentos aqui com a gente. Tá assistindo gravado? Compartilhe seus pensamentos aqui com a gente. Deixe seu comentário porque você vai ajudar a próxima pessoa que vai passar aqui para assistir esse vídeo, tá bom? Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Fica presente para isso aqui, vamos lá. Quis Deus mostrar por essa forma
que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então, por exemplo, se você foi criado não exatamente pelo seu pai biológico, mas por um padrasto, ou então não necessariamente por uma figura direta ali como pai, mas por uma avó, por um tio, por um amigo, todas essas pessoas, elas recebem essa honraria por terem executado o papel de pai e o papel de mãe. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, aquela história de que eu não pedi para nascer, a gente é espírita, a gente pediu para nascer. A gente pediu para nascer. Ah, mas eu não... Nossa, o meu relacionamento com meu pai nessa vida é muito ruim. Você pediu para nascer. Você entendeu, quando você estava com uma visão mais ampla, em algum momento, a gente entendeu. Eu escolhi, de alguma forma, estar aqui nessa família hoje. E não é porque eu não tenho muitos conflitos com meu pai e com minha mãe que seja uma família perfeita. Nós temos muitos desafios juntos. Mas eu escolhi passar por esse desafio. Então a gente precisa fazer o nosso melhor. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedece a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Olha, isso aqui bate no peito, né? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Gente, pá. Convenhamos. Isso aqui é uma surra de moral para a gente na figura de filho e na figura de pai. Vamos lá. Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que necessitavam, ou de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que não apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Aí, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararem em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Sim, nós temos uma dívida com as figuras que ou foram literalmente ou foram conotativamente, né, que assumiram o papel da figura materna e da figura paterna. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito ao outro. Me fez lembrar aqui agora de Maria de Magdala, quando ela vem num planejamento reencarnatório, né?
se vestindo de um corpo físico muito atraente, muito bonito. E ao longo da vida dela, ela usou e abusou desse corpício dela para ela poder se satisfazer na carne, para ela viver pelo prazer, ela viver usando a sua beleza para adquirir algumas vantagens e alguns excessos. E quando, depois de muito tempo, quando ela conhece Jesus, ela começa a compreender aquele ensino de Jesus, e ela passa depois a levar o ensinamento de Jesus adiante, ela começa a conviver com leprosos, né, no Vale dos Leprosos, e depois de muito tempo convivendo com eles, ela de fato adquire ali a doença. E naquele momento ela percebe que no mesmo corpo em que ela usou e abusou da beleza, na mesma vida ela teria a oportunidade de expiar tudo aquilo. Então às vezes a gente acha que se eu fiz alguma coisa ruim nessa vida, na próxima vida eu vou ter que pagar esse boleto. Muitas vezes os boletos vêm na mesma vida, como foi o caso de Maria de Magdala. Na mesma vida em que ela estava usando de forma exacerbada a própria beleza, naquele mesmo corpo físico ela sentiu o decaimento, ela sentiu a doença, ela começou a perder os dedos, começou a perder os cabelos, e ela foi de fato sendo acometida pela lepra até o fim da existência dela. Então aqui a gente percebe que se a gente existe essa possibilidade da gente pagar nessa vida ou na outra, aqui a gente tem um exemplo claro de Maria de Magdala que pagou na mesma vida. Então, vamos continuar aqui. Simone, Gilmar, Alessandro, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindas. Vamos continuar aqui. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é Deus que compete puni-los e não os seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. E aí vem esse ponto que a gente estava conversando mais cedo. Beleza, eu nasci numa família em que meu pai e minha mãe estão próximos de mim, me amam, cuidaram de mim, a gente tem um bom relacionamento, ok. E quando a gente nasce numa família em que os pais não dão o carinho, não dão o suporte, não dão o amor? Então, cabe ao filho poder tratá-los dessa forma também? Afinal, se ele me tratou desse jeito, eu vou tratar com ele do jeito que ele quis me tratar. Aí que vem a questão moral. O ato errado do outro, a relação dele com o síndico, dele com o papai do céu. Os boletos dele a gente não assume. Porque se eu começar a tratar de forma errada, moralmente falando, uma outra pessoa, seja ela um colega de trabalho, seja meu pai ou minha mãe, eu vou assumir os mesmos boletos. Então é uma herança nefasta, é uma herança negativa que eu estou herdando ali. Então eu preciso interromper esse ciclo, porque se eu vier a ter filhos, e da mesma forma que eu tratei meus pais, eu vou começar a tratar meus filhos, essa bola de neve não vai terminar nunca. Então eu preciso interromper. Por mais que aquela pessoa tenha errado comigo, por mais que aquela pessoa tenha me destratado, eu preciso entender que aquela é uma questão dela com o Papai do Céu. Vamos fechar aqui. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais.
E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo caso, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, por mais que eu supostamente não tenha pedido para nascer, por mais que supostamente eu era uma criança frágil, indefesa e inconsciente das coisas que meu pai e minha mãe estavam me fornecendo, eu tenho uma dívida com eles? De certa forma, sim. Uma dívida moral. Mas eu não pedi para eles me cuidar. Mas é uma dívida moral. Na verdade, é gratidão. Quando a gente considera que é uma dívida, parece que a gente precisa pagar sem intenção genuína de pagar. E a gente não está pagando por um serviço que foi prestado. Não. A gente está exercendo o poder da gratidão. A gente está reconhecendo o esforço do meu pai que teve que trabalhar dobrado, da minha mãe que teve que ajudar a fazer um monte de coisa para conseguir manter 2 filhos ali. A gente não faz ideia de todos os perrengues, todos os dias que a geração anterior precisou superar para que a gente estivesse aqui. Então, por mais que às vezes numa conversa informal de família a gente pergunte como que foi na época que eu nasci, como que era quando eu estava na infância, eu era uma criança birrenta, eu era isso, eu era aquilo, eles vão trazer rasamente um panorama. Mas na verdade a gente não faz ideia do perrengue que foi. E não adianta também, isso é uma coisa que eu tenho costume de fazer, comparar. Mas se é aqui hoje em dia a gente consegue fazer isso sem assado. Naquela época são contextos completamente diferentes. A mentalidade era diferente. O contexto socioeconômico, político, cultural, tudo isso era muito diferente. Então, até coisas da educação mesmo, em que era uma coisa estimulada, natural naquela época, hoje é censurável. Palmada numa criança na década de 70, 80, era uma coisa natural. Hoje, não. Mas é porque hoje é a geração do mimimi. Concordo que tem um monte de mimimi. Mas vamos tentar entender. Quando que a violência, de fato, serviu para que a gente endireitasse uma nação? Quando que a violência serviu para evoluir moralmente alguém? Só que naquela época era natural. Naquela época, nós como sociedade, como seres humanos, nós tínhamos um modus operandi. Hoje, o modus operandi é outro. Então, existem crianças hoje muito birrentas, que não aceitam as regras. Tudo bem, já existiram outras gerações punks, não sei se os seus pais foram do movimento punk, do movimento hippie. Ali, de certa forma, eles eram revolucionários, eles estavam ali quebrando o status quo. Mas a gente precisa entender também qual é o momento em que as nossas crianças estão buscando a individualidade delas e qual é o momento que a gente percebe, que a gente começa a achar que, nossa, eles são muito rebeldes. Será que a gente não foi rebelde? E aí quando a gente olha para os nossos pais, nossa, meus pais eles eram muito ausentes. Será que eu, na figura de pai, também não sou ausente quando eu deixo meu filho sozinho no tablet por horas e horas, sem estimular um diálogo, sem genuinamente querer fazer parte da vida dele? Minha mãe ela fazia isso e aquilo outro. Será que eu, na figura de mãe, também não estou fazendo? O contexto é outro. As formas de se errar podem ser outras. Oi Shirley, oi Matilde, bom dia.
papo brabo hoje sobre gratidão, pai e mãe, hein? Quero ouvir a opinião de vocês aí. Pra gente fechar então, gente, o nosso estudo de hoje. A gente não tem um dever, a gente não tem uma paga com os nossos pais. Mas a gente precisa perceber que, independente do contexto em que eles estavam, gerar uma criança, cuidar de uma criança, educar uma criança, não é uma tarefa fácil. Tem pai e tem mãe aqui hoje? Responde aí no chat, se alguém tem filho aqui. Então, cuidar de uma criança, desenvolver toda uma criança não é uma tarefa fácil. Especialmente que a gente compreende que pela visão espírita, né, existe um espiritinho que está encarnando ali naquela criança, que a gente não faz a menor ideia. Que espiritinho é esse? Então, pode ser que o meu filho, que venha futuramente, ele seja uma pessoa que me causou muito mal? Pode. Pode ser que o meu pai nessa vida tenha sido uma pessoa, um inimigo, que de repente me chamou para um combate no século XII e a gente se matou? Pode. Eu não sei porquê, eu tenho uma conexão enorme com a minha mãe, mas eu não tenho conexão alguma com meu pai, Rodrigo. Pode ser esse nível de conexão que a gente não explica enquanto encarnados. Eu posso ser grato à minha mãe, não posso não ser grato ao meu pai? A gente precisa entender qual é o esforço que a figura materna e paterna fizeram para que a gente estivesse aqui. Eu não conheci meu pai. Tudo bem. Mas a gente precisa honrar pai e mãe. Nesse caso, honrar a figura do meu pai, mesmo que ele não tivesse participado da minha infância. Mas ele errou, ele traiu a minha mãe, ele abandonou a gente, ele foi embora. Tudo bem. A gente já percebeu que com as vidas, o duelo é a coisa mais inútil e perniciosa que existe. Porque se eu nutro uma vingança, se eu nutro uma mágoa por alguém que nem está aqui, ou até talvez esteja, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou construindo um laço tóxico que numa outra vida, adivinha só, eu vou ter que vir resolver. Porque nenhuma dívida é apagada do nosso livro. Então, se eu nutro uma mágoa por um erro de uma geração anterior, eu seria obrigado a vir aqui resolver essa mágoa, gente. Da mesma forma, eu recebi a bênção de adotar uma criança, de abraçar uma criança cujos pais ela não conheceu. Aquela criança, aquele indivíduo, quando ele começar a perceber o que é a gratidão, o que é honrar pai e mãe, aquela criança ela precisa desenvolver a concepção, desenvolver a ideia de que eu preciso honrar a figura materna e paterna, seja ela biológica, seja ela de coração. Porque quando a gente se revolta por algo que a geração anterior fez, nós estamos criando um karma. Nós estamos criando a nossa vida futura. Se eu passo a odiar os erros de meu pai, odiar os erros do meu avô, naquele momento, eu estou programando futuramente, conversando com a espiritualidade. Galera, próxima vida, vou ter que voltar com esse e com aquele ali, vai vir todo mundo irmão, ou então vai vir todo mundo casado, enfim, vai ter alguma coisa pra gente resolver essa pendenga. Porque nada se apaga dos nossos boletos, a não ser o nosso esforço moral. Deixa eu ler vocês aqui. Shirley. Que legal! Tá você e Matheus aí, Shirley, que bacana! Que legal, manda um abraço nesse menino. Eu tô
extasiado com o trabalho dele. Parabéns, Mateus. Está muito lindo o seu trabalho, cara. Ó, Teacher Matilde, eu tenho uma filha de 21 anos. É uma baita oportunidade de evolução, gerar, cuidar, aprender a lidar com as diferenças, com os conflitos. Saber que estamos contribuindo para a nossa e de um espírito que está sob os nossos cuidados. Perfeito, Matilde, é isso mesmo. E bacana o que a gente está tendo oportunidade aqui, né? Matilde falando da filhota dela, dos conflitos naturais das gerações diferentes, né? E a Shirley hoje com a oportunidade de estar com o Mateus aqui. Eu ainda não tive oportunidade, não sei se nessa... Travou aqui, voltando. Se nessa existência aqui, eu vou exercer esse papel biológico, né? Aqui como um pai. Né? Tão biológico quanto... né, de coração, no caso eu adotando aqui uma criança. Mas o que eu acho importante é a gente perceber que o Evangelho nesse capítulo, ele está trazendo, independente do que eu estou fazendo com a próxima geração, qual é o meu relacionamento com a geração anterior. Mais uma vez, gente, a gente não tem uma dívida que precisa ser paga. A gente precisa saber separar o que é uma dívida do que é gratidão. Então, se eu fui criado pela minha avó, a minha avó ali naquele momento, ela exerceu o papel de mãe, eu vou ser 1000% grato a cada fralda que ela trocou, a cada carinho que ela me trouxe num dia que eu estivesse, por exemplo, com febre, a cada história que ela me contou para me embalar para dormir. Mas eu não lembro. Não importa. O que importa é qual foi o esforço, qual foi a intenção que ela teve ao cuidar de cada passo meu. Então é nosso papel agora. Quer chamar de dever moral? Chama de dever moral. Quer conseguir trazer isso de uma forma ainda mais sublime e chamar de gratidão? Exerce a gratidão. Mas a gente precisa reconhecer o esforço de cada um para nos colocar aqui hoje. Então, se hoje nós temos senso crítico para avaliar uma coisa ou outra, em boa parte, eles nos ensinaram. A figura do pai, a figura da mãe, sejam eles biológicos, sejam de coração, o que importa é, esse é o poder da educação do pai e da mãe. E a gente precisa aprender a honrar isso. Não importa quantos conflitos a gente tenha, quantas discordâncias a gente tem dever moral ou gratidão, enfim, a gente tem um vínculo com o esforço da geração anterior. E esse é o objetivo desse capítulo aqui. Valeu a pena para você a gente ficar mais presente para isso? Porque às vezes a gente sabe que isso existe, mas a gente esquece, né, de exercer no dia a dia. Dá vontade danada agora de eu desligar e dar um pulo lá na casa dos meus pais e dar um beijo neles? Deu. Só que hoje eles estão viajando. Mas eu vou ter que entrar em contato com eles, porque agora eu fiquei emocionado com isso, né? Com essa passagem aqui hoje. Então, se você ainda tem a oportunidade de ter seu pai e sua mãe, ou a figura de seu pai e da sua mãe aqui perto de você, vai lá, dá um beijo, dá um abraço, manda uma mensagem de carinho para eles. Como assim, Matilde? Não estou entendendo nada que você está fazendo, Shirley. Não, peraí, de onde que vem essa... Não importa, não importa. Entre em contato, manda uma mensagem. Rodrigo, olha só, infelizmente eles não estão mais nesse plano, tá bom? No lugar de você mandar um zap, manda uma prece, dá no mesmo. Quando a gente está desencarnado e a gente lembra do poder da prece, ó, toda quarta-feira a gente faz corrente de prece ali no Facebook. Uma quarta-feira por mês é 100% dedicada aos desencarnados. Então, nesse momento, coloca na tua tela mental a figura do teu pai, a figura da tua mãe, e viu uma bolinha potente de energia agora sendo do seu coração e chegando no coração deles. Essa é a sua forma de agradecer. Mesmo que silenciosa, mesmo sem ter a oportunidade de conversar, de ouvir, de ver e de abraçar, faz uma prece. Lembra que não tem palavra bonita para prece. Tem intenção. E a energia que você emana do teu coração vai chegar neles com certeza. Que você
tenha uma semana de muita gratidão. Exercício de gratidão. Não é gratidão, palavra bonitinha, emoji e post de internet. Não. Exercite a gratidão. E que você possa levar a mensagem de hoje do exercício de honrar o pai e a mãe mais vezes ao longo dessa semana. Que a gente possa trazer uma temática para essa semana. Que a gente possa exercer a gratidão e a honraria dos nossos pais hoje. Mandando uma mensagem, se for possível. Fazendo uma prece, se assim for possível. Que a gente possa visitá-los, se a gente puder, uma vez essa semana. Que a gente possa reconhecer, silenciosa ou não, silenciosamente ou presencialmente, todo o esforço que eles fizeram para que a gente hoje se tornasse o adulto que a gente é. Desejo então que você tenha uma semana de muita paz e ação. Ação. Reflexão, ou seja, você olhar para dentro num espelho, você compreender o que está aqui dentro e agir. Porque uma coisa que eu vivo falando com os meus alunos, eu tenho a oportunidade de estar com a Matilde aqui hoje, a gente fica muito na inspiração, consumindo conteúdo, lendo o evangelho, fazendo um monte de coisa. Se a gente não expirar, a gente explode. Então, inspira, expira. Se conectou com alguma coisa que a gente conversou aqui hoje, você está inspirando. E agora, o que eu faço com isso que está aqui dentro, que está no meu coração? Expira, age, bota para fora. Seja grato, dá um abraço, dá um beijo, agradece. Para que você possa inspirar mais ainda e poder expirar, exercer e viver a vida com mais intensidade. Legal? Meus amores, eu gosto muito de toda terça-feira, 9 horas, fazer esse evangelho. Mas, principalmente, quando eu tenho a oportunidade da companhia de vocês. Porque não é só uma conversa, a espiritualidade, eu e quem possa vir assistir esse vídeo depois, mas é uma oportunidade de a gente conectar corações. Então, nesse momento, por exemplo, das pessoas que estão aqui agora, deixa eu ver aqui, os nomes das pessoas que estão aqui. Seja a Sara, a Matilde, a Shirley, deixa eu ver o que mais aqui, a Alessandra, a Gilmar, a Simone. Cada uma dessas pessoas, nesse momento, o nosso coração está conectado. E cada um de nós com o nosso mentor de luz. Então olha só que círculo bonito de luz, de esperança, de amor, de gratidão que a gente está conectado agora, que a gente está fazendo agora. Ô Shirley, é muito bom desfrutar esse momento com você. Que bom, que bom, que bom. Então, abraça seus pais, se assim for possível. Então, abraça com uma prece os seus pais, se assim for possível. Faz uma prece para agradecer. Se você ainda tiver a bênção de ter eles perto, mostra o quanto você é grato. Porque honrar não é só amar. Honrar é cuidar tanto deles quanto eles cuidaram da gente, quando a gente nem pediu por isso. No momento que eles nem sabiam se teriam retribuição, eles estavam fazendo. Do jeito deles, da limitação deles, mas fizeram. Então, se hoje a gente tem consciência moral, é porque eles trouxeram base pra gente. Ah, mas eu aprendi na rua, aprendi na igreja, aprendi com a vida. Alguma base eles deram. Eu não estou falando de genética, não. Estou falando de base de educação. Base de carinho, base de amor, de afeto, de condições materiais. Então agradece. Tá bom? Que legal, gente. Acho que assim a gente começa uma terça-feira, né? Com mais entusiasmo, com mais gratidão, para a gente poder trabalhar com muito mais amor.
Um beijo no perispírito. Que vocês façam uma semana com muita honraria e com muita gratidão a quem nos trouxe nessa vida. Fiquem com Deus e até terça-feira, 9 horas da manhã. Tchau, tchau. E Matilde, a gente se vê daqui a pouco, porque a gente tem que trabalhar hoje. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, Shirley. Manda um beijo no Matheus aí. Tchau.